Olá pessoal, 12º vídeo aí da nossa jornada aí de entender um pouco dos impactos da LGPD na instituição de saúde. E hoje eu quero falar com você sobre controle de acesso, portaria, quem entra, quem sai, que tipo de informação que a gente usa, qual é a diferença entre visitante e acompanhante, como que é a minha relação com o meu terceiro prestador de serviço dentro da minha instituição. Vamos falar um pouquinho sobre isso tudo e como que a LGPD vai exigir da gente aí algum esforço nesse sentido, tá? A primeira informação que a gente precisa resgatar para pensar em portaria é quais dados eu uso para registro de visitante na minha instituição. Eu já vi a gente coletar em portarias fotografia, CPF, identidade, naturalidade, data de nascimento, data de emissão da carteira de identidade, número da CNH, dados biométricos como assinatura. Como assim? Você já viu isso tudo? Tem portaria aí que faz. E faz como? Fotografando a sua identidade. Então, o pessoal até criou um dispositivo que tem uma câmerazinha, você coloca a identidade ali, ele lê a identidade, ele vê sua foto, depois vê todos os seus dados e aquilo fica armazenado, né? É adequado? Cumpre o propósito? Está dentro da medida, está delimitado ali no que se propõe? A LGPD vai perguntar isso para a gente, né? Será que eu deveria estar coletando os dados dessa forma? Por quanto tempo eu armazeno aqueles dados? Com qual segurança aqueles dados estão armazenados? Né? Então, a primeira pergunta é: qual o processo de gestão de controle de acesso que você tem na sua instituição e como você guarda e quais dados você guarda, né? Se está alinhado ao propósito, se existe transparência, né? Se o visitante ele tem mecanismos para saber de forma adequada como que aqueles dados serão tratados. Um outro ponto que a gente vê muito é o uso de catracas, né? Barreiras, controles de acesso físicas, né? E elas são justas e tem que existir mesmo, né? Não pode ser diferente, pode ter um hospital totalmente aberto, uma clínica totalmente aberta. É importante ali que cada um avalie aí a sua necessidade. Mas o que eu vejo também é que essas catracas normalmente elas têm acompanhado com elas um sistema próprio de gestão. E ele tem um banco de dados ali que fica armazenado no equipamento. Normalmente nós colocamos o pior equipamento da instituição para fazer controle de portaria, né? Sob o argumento de que precisa pouquinho, é só para isso aqui, então não tem muito sentido a gente ter um controle ali, um equipamento um pouco mais robusto, né? E o que é problema? Bem, é problema que os bancos de dados dessas catracas, eles costumam ser bancos de dados instalados localmente, né? E sendo bancos de dados instalados localmente, é só para controlar realmente quem entrou e saiu ali e qual que é a dificuldade que eu estou armazenando dados do meu titular ali. Qual a segurança desses dados? Eles podem ser perdidos? Eles podem ser resgatados? Eu consigo prestar resposta para o titular quando ele me pedir para saber o que eu sei sobre ele, que hora que ele entrou, que hora que ele saiu? Se essa máquina me queima, se ela tem um problema, esses dados estão preservados? Existe backup? Tem segurança? Isso tudo são informações que a gente precisa pensar quando toma a decisão de colocar um sistema da própria catraca instalado no equipamento que normalmente não tem ali a melhor qualidade, ok? É uma provocação que a gente precisa entender. Quanto mais dados vocês recolhem, mais obrigações vocês têm. Então, assim, para um bom controle de portaria, gente, muito sério, né? O nome da pessoa, data e hora que ela entrou, já estaria de bom tamanho, né? Mais do que isso, identidade, CPF, eu sinceramente ainda não me convenceram de que isso é relevante. Poderia até pensar na identidade para uma eventual apresentação aí policial, numa ocorrência de um furto, de um crime qualquer, mas já tem umas câmeras de vigilância no meu CFTV, cruzo aquilo ali com o nome do indivíduo, não sei. Pensar cada caso é um caso, né? Bem, agora muda um pouco, né? Especialmente temporalidade, quando a gente for tratar a questão do acompanhante. Daqui a pouco a gente entende isso. O acompanhante ele é diferente do visitante. O acompanhante de um paciente
aliás, entender quando é que o paciente precisa de acompanhante de fato, né? Eu já trabalhei em algumas instituições de saúde como recepcionista, né? Para quem sabe um pouquinho do meu legado aí, da minha história, né? Eu fui boy, recepcionista, porteiro, eu trabalhei com arquivo de hospital, eu fui auxiliar de faturamento, faturista, gerente administrativo num hospital aqui em Belo Horizonte, tem alguma rodagem aí com saúde e nesses últimos anos, nesses últimos quase 25 anos, enfim. Mas o importante de falar é lembrar, né? Porque a gente vai se recordando de alguns fatos, né? Nós tínhamos cenários de pacientes que iam para uma simples consulta e que levava ali a mãe, o marido, a irmã, juntos, né? Todo mundo junto, né? A gente tinha até dificuldade para acomodar aquelas pessoas. E aí entender quem precisa de um acompanhante, né? Quem é de fato que precisa de um acompanhante e como que esse acompanhante se relaciona. Vamos lá. Menores, obviamente, por tudo que nós falamos, inclusive, sobre os menores, eles precisam estar acompanhados por um responsável legal ou por um pai ou mãe, né, para assinar a documentação ali que vai autorizar o uso dos dados. O portador de necessidade especial, especialmente aquele com sofrimento mental, até porque ele não responde por seus atos, então ele precisa estar ali com um acompanhante. Um idoso, né? Ele precisa estar com um acompanhante, especialmente os internados, né? Então, acompanhante nesse sentido que eu estou me referindo a acompanhante. O restante, aquele povo que vai sem a necessidade efetiva de que ele esteja ali, ele é visitante, tá? Ele não é acompanhante do paciente. Ele não precisava estar ali, né? O paciente vai fazer um exame oftalmológico, vai dilatar a pupila, ele precisa estar ali com um acompanhante, né? Um paciente que vai fazer um exame de uma endoscopia, né? Ou uma colono, vai ser ali submetido a uma sedação de qualquer feita. Ele precisa de um acompanhante e esse acompanhante, nesses casos, inclusive, assina o prontuário, porque eles se responsabilizam pelo paciente, né, no pós-atendimento. Então, esses são acompanhantes. E por que separar acompanhante de visitante é relevante para a LGPD? Temporalidade. O tempo de processamento de uma informação referente a um visitante pode acompanhar lá o tempo das imagens, da câmera de segurança. Então eu posso guardar de repente por 6 meses, né? E depois eu posso simplesmente descartar. Anonimizo, já falamos sobre o conceito de anonimização, anonimizo e descarto. Ok? Então, em termos de visitante, eu não preciso ter um cuidado por longo prazo. Então, anonimizo para gerar estatística e descarto aí, afastando a lei. Agora, o acompanhante não. O acompanhante, em termos de temporalidade, ele participa do prontuário do paciente. E aí ele vai acompanhar o tempo do prontuário. Então, o registro de acompanhante de visitante tem tempos diferentes, atividades diferentes, e veja como a LGPD vai nos conduzir de formas diferentes em nossos sistemas, né? Lá naquele controle de portaria, eu não posso apagar o dado do acompanhante, né? Ele tem que acompanhar o prontuário, mas o do visitante eu posso anonimizar e transformar em estatística. Então, muito cuidado aí com segurança desses dados, com segurança de TI, né? Com segurança de hardware e informação, e com SI, né? Com a questão dos dados, onde eles estão armazenados, preferencialmente no servidor, com backup, que a gente tem uma máquina de qualidade para o seu profissional trabalhar. É o que a gente precisa pensar aí sobre acompanhante e visitante. Tem um terceiro que a gente tem que conversar, que tem acesso à instituição, que cede os dados para a instituição, que é o prestador de serviço. Aquele terceiro, o laboratório, o serviço de imagem, uma determinada secretária de um ambiente clínico, um auxiliar médico ali, né, um instrumentador, né, que auxilia o médico no procedimento. Ele não é nem visitante, ele não é acompanhante, ele é um prestador de serviço que eu tenho os dados dele. Mas ele tem frequência, ele vai ali todo dia. Então, normalmente, eu fico com essa base guardada e faço registro. Normalmente, eu fico ali com a biometria dele, né? Esse camarada, normalmente, tem acesso a dados pessoais dos meus pacientes, a dados pessoais dos meus funcionários. Então, ele participa do meu processo. Então, lá na fase de treinamento,
traga ele para o treinamento, ele precisa falar a mesma linguagem, né? E a atividade dele tem que estar mapeada também como um tratamento de dados. É o que a gente precisava falar sobre controle de acesso, visitante, segurança, acompanhante, fazer essa distinção. E aí nós voltamos uma série de conceitos nesse vídeo, né? Quem é controlador, nós voltamos no conceito de temporalidade, a gente voltou no conceito de separar titular, né? Que tipo de titular eu tenho. Falamos de bastante coisa, um vídeo curto, mas que a gente consegue aí explorar muita coisa para falar em termos de controle de acesso. É o que a gente tinha para comentar e dizer que vocês precisam desdobrar isso em inteligência, né? Em interoperabilidade da catraca com o equipamento, se esse dado fica na catraca, se essa catraca tem comunicação com outro ambiente. Então, na hora de mapear, vai no detalhe para saber onde os dados pessoais estão sendo utilizados, se eles estão seguros, se existe transparência, se aquela pessoa que cede o dado realmente está participando desse processo com vocês. Foi ótimo estar com vocês nesse vídeo e espero que vocês continuem aí essa nossa jornada. Temos ainda algumas boas oportunidades para discutir LGPD. Ainda vem faturamento, né? Então a gente... Até para lembrar, nós passamos pelo conceito, falamos um pouquinho sobre recepção, agendamento, depois fomos para sala de espera, consultório, agendamento de bloco, pós-cirurgia, a gente falou agora de controle de acesso. Enfim, a gente vem construindo aí o nosso hospital simulado, a nossa clínica, a nossa empresa simulada, e agora a gente vai, daqui para frente, começar a falar um pouco sobre faturamento, processo de contas, recepção de contas, quem acessa, quem vê, como fazer gestão do faturamento. Vai ter muita coisa nos próximos vídeos ainda, né? LGPD afeta, de fato, bastante a nossa estrutura. Foi bom estar com vocês, até o próximo!